Você perde muito tempo com tarefas domésticas, organizacionais de baixo valor agregado? E você alguma vez tentou se concentrar em um trabalho complexo, um estudo difícil, mas sentiu que o teu esforço não fluía? Se sim, fique até o final desse vídeo, pois nós vamos explicar as razões neurocientíficas disso e também mostrar uma estratégia fantástica de como contornar isso e aumentar a sua qualidade de vida na sua rotina. O meu nome é Antônio Denez, sou o fundador e CEO da Optines, que é um instituto internacional de performance e produtividade, atuando em 12 países, lecionando nossos workshops em mais de 30 universidades na Europa e nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Nesse canal nós falamos de performance e produtividade baseado em neurociência e estados de consciência flow. O estado flow, ele é gerado através de gatilhos que nós ensinamos nesse canal, né? E esses gatilhos fazem basicamente duas coisas. Número 1, eles geram dopamina e noradrenalina em nosso organismo, que vai gerar essa sensação de bem-estar e satisfação e, ao mesmo tempo, vai elevar as nossas capacidades intelectuais, profissionais, esportivas, criativas à máxima potência. Ou o gatilho flow age reduzindo a nossa carga cognitiva. Então, os gatilhos flow que existem, que nós ensinamos e treinamos os nossos mentorados e lecionamos aqui nesse canal, eles basicamente fazem a mesma coisa. Uma ou as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, e o que é carga cognitiva? Carga cognitiva foi descoberta nos anos 50 pelo psicólogo americano George Miller. Professor George Miller, da Universidade de Harvard e MIT, inclusive universidades onde a gente leciona nossos workshops, ele descobriu que o ser humano possui uma memória de curto prazo, uma memória RAM, que ele chama de carga cognitiva. Então, George Miller descobriu que o ser humano possui uma memória RAM, uma memória de curto prazo, ou uma working memory, e que o ser humano é capaz de armazenar nessa memória de curto prazo em torno de 7 informações, com desvio padrão de mais ou menos 2 informações. Essa é uma memória de curto prazo média. Obviamente, existem pessoas que conseguem armazenar em sua memória de curto prazo informações muito maiores do que 7 unidades. Depois de George Miller, veio o professor William Chase, que fez um estudo junto com o professor Herbert Simon, da Universidade de Chicago, outra universidade parceira da Optines, onde nós lecionamos performance gerencial há vários anos, onde eles descobriram que a memória RAM, a memória de curto prazo do ser humano, ela é capaz de ser aumentada quando a gente agrupa informações. Em inglês é chamado de chunking. E depois do William Chase, com Simon Herbert, veio o grande psicólogo australiano John Sweller, o qual organizou as descobertas científicas sobre carga cognitiva anteriores, descobertas do George Miller, William Chase junto com Herbert Simon. Então, John Sweller criou a teoria da carga cognitiva, uma teoria muito importante em psicologia, na qual pontifica de que a memória de curto prazo ela é essencial para o desempenho de tarefas complexas e para o aprendizado de curto prazo. Então, a carga cognitiva ela é essencial para a gente ser produtivo e para a gente consolidar e armazenar informações, conceitos em nossa memória de longo prazo. E o que a teoria da carga cognitiva de John Sweller, George Miller e William Chase tem a ver com flow e alta performance? Tudo. Em primeiro lugar, porque quando a gente tem pouca carga cognitiva disponível, a gente não consegue entrar em flow e alta performance. Essa é a primeira consequência. Número 2, quando a gente possui pouca carga cognitiva disponível, fica muito mais difícil para a gente realizar tarefas complexas, como desenvolvimento de estratégias, reuniões difíceis, negociações com várias implicações de curto, médio e longo prazo, e também fica muito mais difícil da gente aprender coisas novas e consolidar a memória de curto prazo em memória de longo prazo e, consequentemente, aprendizado e aumento do QI, né, através do estudo e etc.
Então, a teoria da carga cognitiva é essencial para o flow. Tão essencial que, ao longo dos milênios, os grandes gênios da humanidade sempre praticaram conceitos como essencialismo, minimalismo, frugalidade, simplicidade. Tem até a frase do grande filósofo estoico Marcus Aurelius, que dizia 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, que o essencial é fazer menos coisas, porém melhores. Ou seja, Marcus Aurélio e vários gênios ao longo da história sempre souberam empiricamente a necessidade de ter carga cognitiva disponível, livre, para eles conseguirem usar essa carga no desenvolvimento das coisas que os fizeram gênios. Albert Einstein, por exemplo, não se importava com as roupas, com o seu cabelo, usava toda a sua memória de curto prazo e sua inteligência para desenvolver a teoria da relatividade, por exemplo. Bom, além disso, uma outra coisa que a carga cognitiva tem a ver conosco é o desperdício de vida, o desperdício de talento e o desperdício de humanidade que todos nós podemos sofrer e sofremos. Por exemplo, o professor Mihaly Csikszentmihalyi, da Universidade de Chicago, descobridor do estado flow, na década de 90, ele quantificou o que os americanos da década de 90 faziam com o seu tempo. E o professor Mihaly, descobridor do flow, ele identificou que o americano, na década de 90, utilizava apenas de 15 a 20% do seu tempo em atividades que eles consideravam de valor, que eles davam importância, e, infelizmente, desperdiçavam de 80 a 85% do seu tempo, ou seja, de sua vida, em atividades domésticas, organizativas, logísticas, que eles davam pouca importância. Isso é extremamente triste, porque essa realidade, responda para você mesmo, você acha que esses percentuais melhoraram ou pioraram atualmente? Atualmente, essa pesquisa ela é repetida dentro do nosso instituto e também em outros centros de pesquisa espalhados pelo mundo. Infelizmente, as pessoas hoje, em todos os países, também utilizam de 15 a 20% do seu tempo, de sua vida, em coisas que eles dão valor, e desperdiçam de 80 a 85% do seu tempo ou de suas vidas em coisas logísticas, domésticas, administrativas, organizacionais, que eles dão pouca ou nenhuma importância. Então, a carga cognitiva é nós ocuparmos a nossa memória de curto prazo ou ocuparmos a nossa atenção e o nosso tempo em coisas que podem ser eliminadas, automatizadas ou delegadas. Pessoal, por hoje é isso. Caso vocês tenham perguntas, comentários, por favor, coloquem aqui no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, assinem o canal e ativem o lembrete, pois a gente descobriu que muitas pessoas que consomem os nossos vídeos não são os nossos seguidores. Então, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos que estão para vir logo em seguida. Caso você tenha gostado desse vídeo ou caso esse vídeo seja útil para algum amigo, parente, por favor, encaminhe. Vamos juntos em busca da alta performance através de estados flow que são tão prazerosos e geram tantos benefícios pessoais, profissionais, de saúde e de relacionamento. Um abraço.